Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso estudo dirigido do livro Equilíbrio e Recompensa de Lourenço Prado. Eu espero sinceramente que esse estudo esteja fazendo alguma diferença na sua vida. Eu agradeço imensamente por você estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e ao terminar aqui, se você gostar, você pode comentar aqui sobre alguma dúvida, algum apontamento que você teve a respeito do que você está vendo e aprendendo aqui junto comigo e com todas as pessoas que assistem esse vídeo sobre um pouco mais sobre metafísica espiritual. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo de hoje? Hoje o tema vai ser interessante. Hoje é sobre suprimento, o vosso suprimento. Então vamos começar nesse trabalho, nesse estudo aqui. Não há harmonia na necessidade, seja de saúde, de felicidade ou de meios de subsistência, para o cuidado do corpo, da mente e das condições. A harmonia com a lei espiritual designa saúde, felicidade e prosperidade. Não há harmonia onde há necessidade, ou seja, se está acontecendo alguma necessidade na sua vida, seja ela qual for, é porque existe uma desarmonia, um desequilíbrio espiritual. Vamos ver como é que a gente equilibra tudo isso? Vamos lá. A saúde é harmonia. Ele começa o capítulo com essa frase. A saúde é harmonia. A pobreza é causa principal de desassossego e das moléstias que afligem a humanidade. A pobreza é a causa principal de desassossego e das moléstias que afligem a humanidade. Se a pobreza é a causa das moléstias, ele já disse que ela resulta... O que provoca a pobreza? A falta de equilíbrio espiritual, a falta de conhecimento espiritual, a falta de relacionamento consciente com o espírito. Afaste a pobreza pelo meio justo, que é a mudança de atitude mental. Renove a sua mente e todos os males que o rodeiam desaparecerão. E aí ele ensina, existe um princípio para que isso aconteça. E esse princípio já foi ensinado por Cristo. E ele fala assim, no uno universal, de que todas as coisas se materializam, existe o suficiente para cada qual ter seus desejos satisfeitos, sem tirar de quem quer que seja. Ok? Primeira coisa que você deve entender, um princípio. Esse princípio existe abundância e não há falta para ninguém. Tudo que foi criado no universo é abundante e é para todos. Não tem isso de que uns vão ser abençoados ou vão ser agraciados e outros não. Ele fala que a consciência, ele usa a expressão uno universal. É abundante. É desse uno universal que vem todas as coisas para todas as pessoas. Não tem isso de que não tem riqueza para todo mundo. Mentira. Isso é uma mentira. E que isso foi trazido às vezes por conceitos religiosos errôneos que fizeram com que muitos acreditassem na pobreza. Interpretações errôneas, traduções mal feitas, fizeram com que as pessoas acreditassem na pobreza. E pior, que ela ainda era agradável. E não é essa a mensagem real. Você precisa estudar, pesquisar, entender, buscar esse entendimento interior e deixa a mente divina, o espírito que reside em você, onipotente, onipresente e oniconsciente, que ele apresente a você a verdade. E ele vai mostrar a você. Então ele diz assim, o infinito suprimento está ao seu redor. Nós estamos imersos nesse suprimento. E onde é que há falta? Se nós estamos imersos, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, somos imagem e semelhança com Ele, estamos imersos nele, vivemos, nos movemos e existimos, como diz Paulo, Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aonde é que existe falta? Entende que é uma ilusão? Que é uma distorção? Em você mesmo. Ele explica onde que está essa falta, então? Em você mesmo. Não sabe como receber o que é seu. Em você mesmo, porque você não sabe receber o que é seu. A lei é simples e ela foi ensinada por Jesus.
Qual foi o ensinamento de Jesus a respeito disso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz assim, analise a lei. O reino de Deus está onde? Dentro de você. Deus é espírito. O reino de Deus é a vossa alma, a vossa individualidade. Conheceis que vós sois espírito. Essa é a lei. Viva retamente, viva de acordo com o espírito. Obedeça às leis espirituais e então todas as coisas vos serão acrescentadas. As coisas são manifestações do espírito. As direções, elas são claras. Viva espiritualmente. Ame o bem e todas as coisas que forem materializadas pelo Espírito serão suas, conforme os seus desejos. Mas claro que isso não tem. Então vamos lá, né? O reino dos céus vive dentro de você. Você é espírito. Você é espírito. Você precisa viver retamente. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Justiça é o viver retamente. Fazer o que está conforme a lei, está conforme a lei divina, que é o amar o bem, fazer as coisas de forma correta, né? Então, ele dá essas direções claras, né? Viva espiritualmente, ame o bem e todas as coisas serão materializadas conforme serão materializados pelo Espírito conforme o que você deseja. E ele dá aqui atenção, primeiro, às condições mentais e não nas coisas. Amai o bem, confiai no bem com toda a sua fé. Segundo, deseje aquilo que seja a sua mais íntima aspiração. E essa sua mais íntima aspiração não pode estar em contradição com o que é o bem, com o que é o reto, com o que é o justo. Ok? Faz sentido, né? Então ele fala assim, porque muitas pessoas têm dificuldades, vivem nesse estado de pobreza, de necessidade de todos os tipos, porque procuram as coisas primeiro. A regra é clara, buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. As pessoas buscam primeiro as coisas e o reino fica por último. Então elas invertem o processo. Sois Senhor, porque sois uno com Deus, e assim reconhecereis o Rei em sua autoridade e seu verdadeiro lugar. E aí, quando você reconhece o Rei com toda a sua verdade, seu verdadeiro lugar, com toda a sua autoridade e seu verdadeiro lugar, você se posiciona como herdeiro. Né? Você se posiciona como um herdeiro, certo? E ele põe aqui uma expressão, agora ele vai explicar a pobreza. Qual é a condição, né, desequilíbrio da pobreza? É importante que a gente entenda para que a gente saia dessa condição mental, né? Para quem está vivendo isso, saia dessa condição mental. A pobreza é uma condição mental semelhante à tuberculose e outras moléstias pulmonares, podendo ser curada pelos mesmos meios, isto é, afirmando vossa posse de tudo como parte do uno. Ele, assim como Catherine Ponder, Joseph Murphy, todos falam que pobreza é uma doença mental. Tá? Eles afirmam isso categoricamente. Quem já leu aí todos os livros, né, ou a maioria dos livros deles, você já deve ter visto eles mencionando isso. Então preste atenção aqui o que ele vai explicando a respeito disso. Então ele fala assim, a forma de curar essa pobreza, afirmando, quer dizer, reconhecendo, lembra que a afirmação para esses autores, quando a gente está falando em metafísica, a afirmação é reconhecimento. Então reconheça a vossa posse de tudo como parte do uno. Você e o Pai são um só. Essa consciência da unidade faz com que você reconheça a posse de tudo, a posse dessa abundância, a posse de tudo que é abundante, próspero, benéfico. Tudo que você necessita já vai ser suprido, já está sendo suprido, que na verdade essa necessidade é só uma forma de ver, né? Uma distorção mesmo, né? Porque Deus já nos deu tudo, né? Não há nada que Ele ainda não tenha
suprida. Aí você vai entender, ele está explicando aqui sobre a pobreza. A pobreza é parte legítima da lei de causa e efeito. Ele explica isso. Por que é lei de causa e efeito? Não porque você está sendo castigado ou punido, tá? Sai disso daí. Ah, não, eu sou pobre porque no karma. Ah, porque eu em outra vida. Esquece isso. Para agora. Senão você se condena a uma condição que não é para ser condenada. Lembra, tua consciência que cria a tua realidade. Se a sua consciência está carregada de dificuldade, de limitações, de necessidades, é isso que você vai conquistar. Se a sua mente está carregada, se a sua consciência está carregada de abundância, é isso que você vai conquistar. Não tem nada a ver com o que foi em outra vida. Esquece isso. Para. Isso é balela, tá? Então preste atenção aqui, ó. A pobreza é parte legítima da lei de causa e efeito. Você semeou, quer dizer, semeastes em seus pensamentos as sementes de pobreza e você está colhendo o resultado. Você semeou as sementes de pobreza na sua mente, ou seja, sua consciência está acreditando na escassez. E aí você tem como colheita de frutos a escassez. E aí você precisa, o que eu falo sempre, todo mundo que tem a mania de se vitimizar, e gente, eu tô falando isso de uma pessoa que atende há mais de 20 anos outras pessoas, em todo tipo de problema que vocês possam imaginar. A maioria das pessoas que se colocam na postura de vítima, elas não admitem de jeito nenhum que o que elas estão vivendo naquele momento é resultado da colheita de sementes que ela lançou lá no passado. Ela não se responsabiliza. Então, como que ela vai aceitar os frutos amargos que a pessoa está provando na vida dela naquele momento é resultado de sementes mal selecionadas lá no passado, que foi regada, né, constantemente com a mesma atitude mental. Então, a gente tem que parar e falar, opa, né, atenção aí. E ele diz assim, semeai. Por mais negras que vos pareçam as nuvens no vosso céu, o céu da sua consciência agora, e por mais estéril que vos pareça o terreno, as coisas, as condições agora tão ruins, entenda o seguinte, escolha, semeie novas sementes, porque quando você semeia essas novas sementes, você em breve estará colhendo frutos, diferentes do que você vem colhendo. O que você está vivendo hoje é resultado do que foi feito ontem. Então hoje você tem escolha de novas sementes. Aí você vai ficar regando os frutos e as plantinhas lá das sementes que você plantou do passado? Não, para, escolha novas sementes e comece a sua semeadura. As sementes trazem Deus em si e elas não podem falhar. Então preste atenção, as sementes que trazem Deus em si, elas não podem falhar. Imagina você hoje semeando sementes que estão carregadas da sua consciência do divino, que é sempre para o bem, para a abundância, o amor ao que é bom, amor ao que é justo, ao que é correto. Imagina se isso vai dar errado. Nunca. Você tem escolha, você pode fazer isso agora. Então, ó, não reclame. Mude, renove sua mente. É isso que ele falou lá, né? Quer se livrar da pobreza? Renove a sua mente. Escolha suas sementes carregadas da consciência divina. E você vai colher frutos diferentes. Então, ele diz assim, repita a afirmação, sou suprido de tudo pela substância infinita. Repita essa afirmação. Sejam quais forem as aparências, repita essa afirmação. Deus é o meu suprimento. Deus é o meu suprimento. Sou suprido de tudo pela substância infinita. Deus é o meu suprimento. Repete a afirmação até se compenetrar de que tudo é vosso, pois Deus está em vós e vós estáis nele. Assim terás modificado a sua polaridade e se tornará atrativo para a abundância como um imã. Afirme, lembrando que afirmar não é só ficar verbalizando as coisas, é ter entendimento, é sentir isso como verdadeiro. É colocar o teu subconsciente tão firme nessa ação construtiva de que Deus é o seu suprimento, Ele é o seu pastor e nada faltará. Você e Ele são um só, o reino dele está dentro de você. Você é cidadão desse reino, você é herdeiro desse reino, você é filho. Não pode haver falta. Cura essa doença de escassez na sua vida. Mude as suas sementes.
faça escolhas melhores, renove a sua mente, preencha a sua mente com o elemento espiritual verdadeiro, que é esse aqui. Não é elemento de que você está sendo punido, castigado, que em outra vida. Gente, isso é um atraso de vida total. Isso é se colocar no estado de, sabe, de miséria humana. Alguém ganha com a pobreza. Quem fala isso, qualquer conceito religioso, doutrina religiosa que fale a respeito disso, está semeando a separação, a exclusão. E Deus é amor, Ele não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém, Ele ama a todos. Tudo que Ele criou é para todos. Mas você precisa estar com Ele. Quem se exclui são as pessoas. Então para de se excluir. É como ele disse aqui, quem é que, se Deus é tudo, você está mergulhado nele, vivemos nele, nele vivemos, nos movemos, existimos. Tudo que Ele criou é bom. Tudo que Ele criou é abundante. Tudo que Ele criou é para nossa vida, vida em abundância. Para que tenhas vida e vida em abundância. Se nós estamos imersos nisso, por que não estamos manifestando? Por que estamos passando dificuldades? Porque não estamos sabendo receber, somos nós que estamos bloqueando isso. Como que eu mudo isso então? Renove a sua mente, traga o elemento espiritual real, aquele elemento que coloca você em estado de unidade com a presença divina, reconhecendo a sua identidade de filho. E é aqui que as coisas começam a mudar, as suas sementes serão outras. A colheita é certa. Mas você precisa internalizar isso. Você precisa fazer com que essa consciência se transforme numa ação subconsciente, como a gente viu no capítulo anterior. Isso tem que se tornar uma ação subconsciente. Para que tudo que você pense em relação à abundância, a crescimento, à opulência, a prosperidade, isso seja natural do seu subconsciente, isso seja construído dia a dia, dia e noite, 24 horas por dia na sua vida, porque o seu subconsciente nunca dorme. Então isso vai estar sendo trabalhado, cultivado, né? Transformado em ação dentro do seu subconsciente o tempo inteiro. As suas energias vão ser todas convocadas para nutrir essas sementes. E o resultado é infalível, porque com Deus não pode ter falhas. Deus não falha. Entende isso agora? Isso fica claro para você? Então ele conclui aqui esse capítulo dizendo assim: continue a afirmar até que o suprimento venha. Continue a reconhecer até que esse suprimento venha. Não se deixe influenciar pela condição momentânea, porque essa condição momentânea ela é reflexo do que você pensou lá atrás. Então mude, entenda isso, mas persista. O que ele está dizendo é persista até que isso seja completamente assimilado. Essa é a chave, esse é o segredo da história, ok? Então aqui a gente conclui esse estudo de hoje. Eu agradeço imensamente por você estar aqui. Continue afirmando, né? Continue reconhecendo, continue sentindo, continue semeando. Essa é a chave. A gente se encontra no próximo estudo. Agradeço a você por estar aqui. Compartilhe esse vídeo aí com quem tem uma mentalidade de reclamação, quem está precisando mudar essa atitude mental urgentemente. E vamos nesse caminho aqui de unidade, nesse crescimento, nessa compreensão, nessa tomada de consciência, nesse despertar. Muito obrigada por você estar aqui. Se você quer receber o mapa mental dessa aula, vai lá no meu grupo do Telegram. Lá no grupo você vai encontrar o mapa mental que tem um resumo, os esquemas lá visuais dessa aula. Você pode baixar, é gratuito, entra no grupo e continua por lá. Tem muitos áudios, tem muitas coisas, além de tudo que a gente está vendo aqui, que pode te ajudar ainda mais a desenvolver e renovar ainda mais a sua mentalidade. Então, eu te agradeço de todo o coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!